Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, a gente vai continuar a nossa série e essa é a parte 4 dos 51 sintomas do despertar espiritual. Então, qual que é o 17º, o 17, né? Qual que, na verdade, é o sintoma 17 do seu despertar espiritual? Você vai sentir uma libertação. O que é uma libertação? Você vai sentir que, na verdade, alguns conceitos que para você eram desconhecidos em relação a ser livre pessoalmente, em relação à autoestima, profissionalmente, em relação ao seu trabalho, salário, bônus, benefícios, até procurar novas fontes de renda. Isso envolve, logicamente, a forma que você entende liberdade financeira, a forma que você está criando renda passiva para você, para sua família, para as pessoas que você ama e assim por diante. Não só nesse conceito material, né, mas também físico. Então, seu corpo, você vai sentir, por exemplo, uma libertação em relação até mesmo à forma de respiração, a forma até que você lida com a espiritualidade na sua vida. Isso tende a atrair ou mesmo criar situações cada vez mais fortalecedoras para você. Então, essa libertação, por exemplo, você costuma ter mais experiências com a natureza, por exemplo, ou mesmo você procurar meditar mais, você estar em sintonia mais em relação ao momento presente. Às vezes, para cada um, né? Então, por exemplo, você que está me escutando, me sentindo, me assistindo agora, você vai ter um conceito diferente de libertação para uma outra pessoa. Mas o que eu posso dizer para você é, você entra como se fosse numa esfera, a gente fala em sintonia, né? Uma coerência com o campo quântico, e nessa mesma perspectiva, você, na verdade, vai se sentir livre em relação às realidades, às dimensões. E isso faz com que você, na verdade, se surpreenda. Porque por mais que, na verdade, isso seja novo, por exemplo, esse vídeo chegou até você, esse podcast chegou até você, no fundo, você sabia o que eu estava falando. Você vai sentir algo muito, vamos falar, muito fácil, de fácil entendimento, naquele momento que, na verdade, você estava duvidando de você, ou mesmo estava com medo, dúvida, incerteza em relação ao seu caminho, você sabe, caramba, no fundo eu sabia que ele estava falando. E a libertação é assim. Uma libertação, na verdade, ela é extrafísica, ela vai além da compreensão, a gente fala humana, terráquea, vamos dizer assim. Isso te leva, logicamente, a libertar em relação até aos conceitos, dogmas, crenças limitantes, livros que você consome, filmes que você assiste, seriados, documentários e assim por diante. Você quer ser livre em todas as esferas e, obviamente, que isso traz consequências, né? Você vai também procurar pessoas que também têm essa mesma liberdade ou mesmo procurem essa mesma libertação que você está sentindo, tá bom? 18º sintoma é confusão mental e emocional. E é super normal, né? É interessante isso porque quando a gente fala de confusão, já acende uma luzinha ou mesmo uma ideia aí dentro da sua cabeça que na verdade isso é ruim, que isso é negativo. Confusão, caos, né? Se nós pensarmos no conceito alquímico, esotérico, cultista, caos tem a ver com a outra vertente da ordem. O caos faz parte do universo, da lei natural. E quanto melhor você lida com caos, ou mesmo com uma crise econômica, por exemplo, uma recessão econômica, mais fácil de você entender, por exemplo, também a prosperidade, a abundância financeira. Ou mesmo mais fácil de você entender a ordem, ou seja, as coisas controladas. E quando você entende essa confusão mental de uma outra perspectiva, você vai entender as benesses, ou seja, a qualidade em relação a essa confusão. O que eu quero dizer? Para você, você vai sentir, por exemplo, um boom, né? Ou seja, uma confusão, né? uma quantidade gigante de pensamentos que vão acontecer ao mesmo tempo. Obviamente que o pensamento ele gera na neurociência vai ser dois componentes, o elétrico e também o químico. Né? Então, o elétrico você vai sentir o quê? Nas sinapses cerebrais, neurônios que disparam juntos, eles continuam juntos, então basicamente isso vai criar também novas sinapses cerebrais que você não está acostumado. Pode gerar medo, pode gerar desafios, pode gerar inclusive uma vontade de querer voltar para trás, voltar para a zona de conforto, que é super normal. Da mesma perspectiva, a perspectiva química, né? Basicamente neurônios ali conversando entre si vão gerar neurotransmissores, hormônios que vão para todas as suas células do seu corpo. E quando a gente fala disso, basicamente também vai gerar uma nova bioquímica, que podem ser desde o cortisol, que é o hormônio do estresse, como também endorfina, serotonina, anandamida ou citocina, que vão contribuir para o seu bem-estar, felicidade, ou mesmo com cada vez mais você sentir pleno de si. É algo que é fabricado pelo seu próprio corpo.
Às vezes as pessoas, por algum motivo, né, elas não têm fabricado muito. Até você vai num especialista, num médico, um terapeuta para te receitar alguma coisa. Mas basicamente existe a homeostase, que é o equilíbrio. Mas o que eu quero dizer para você? Essa confusão, ela é super normal. Não encare essa confusão como algo negativo. Encare como algo positivo, porque você está entrando cada vez mais a fundo no seu despertar espiritual. 19, né? Sintoma. 19, introspecção, solidão, perda de interesse por atividades no externo, no exterior. E é super normal. Você tende o quê? A cada vez mais tentar compreender a si mesma, a si mesmo. E isso faz com que você, inclusive, analise o que será que eu estou fazendo de bacana, o que será que, na verdade, eu não estou fazendo. E isso, na verdade, meio que te leva a uma evasão do externo, do exterior, né? Não é o exterior, uma viagem para outro país internacional, não. Do externo mesmo, exterior, né? E aí, no caso, você vai sentir, às vezes, sozinha. Você não vai ter interesse em sair de casa, sair do seu escritório, sair do seu local que você habita nesse instante de tempo e espaço. Isso é super normal. Mas aqui uma ressalva. Não leve isso como um padrão, né? Tem muita... Você foi treinado sempre a levar pelos extremos, ou é 8 ou 80, né? Ou é alfa ou é ômega. Os dois, na verdade, eles atuam juntos. Mas você não foi treinado a isso. Você foi treinado, por exemplo, que existe escassez e acabou, né? Por exemplo, todo dia ser bombardeada por notícias, por redes sociais, causando escassez, medo, né? Dividindo a humanidade, né? Na matrix mental. Muito cuidado, não é assim que funciona. Introspecção leva a extroversão também, tá? Porque nesse caso é o momento que você precisa vivenciar. É o momento que você precisa entender de si mesmo o que eu preciso aprender nessa introspecção, nessa solidão, né? A gente tem que entender que é importante estar sozinha, sozinho, mas é importante também estar junto, junta, né? E aí, nesse caso, quando você entende eu diria que é uma nova etapa que você está passando, fica mais fácil de compreender que é uma transição, né? É algo transitório, guarda essa palavra, algo transitório, não é algo permanente, não vai permanecer pro resto da sua vida. Ah, Diego, mas eu sou tímido, eu sou introspectivo, eu sou introspectiva. Você não é, você está. Eu quero dizer que a maioria das vezes que você fala que é introspectivo, tímida, sim, você vai continuar sendo dessa maneira, porque é a maneira que é o seu comportamento. Mas não significa que, na verdade, você não tem momentos de extroversão, de bom humor, de conversar com as amigas, com familiares e assim por diante, né? Não leve as coisas pelos extremos, senão você também vai sofrer e não vai ter um bom despertar espiritual, ou seja, não vai se manter. Você vai voltar para ser aquela pessoa fechada como você sempre foi, ao invés de usar essa oportunidade para crescer, tá bom? 20, manifestações de criatividade. E quando a gente fala de criatividade, a gente fala aqui, né, do lobo occipital que fica atrás. Eu estou pegando minha mão aqui, colocando atrás, na minha nuca. Aqui no occipital, que é a parte responsável do nosso cérebro por criatividade, inovação. Inclusive, é nessa parte aqui que eu consigo te ver, porque o nervo óptico vai lá para trás. E quando a gente pensa nessa perspectiva, fica mais fácil de você entender que vão acontecer novas ideias, novos acontecimentos, você vai despertar cada vez mais essa abertura, né, espiritual, energética, quântica, em relação a outros seres que basicamente estão em realidades paralelas, em dimensões também que estão acontecendo ao mesmo tempo, e obviamente que isso vai te intuir cada vez mais novas ideias. Você vai ser muito mais criativo ou criativo, você vai perceber isso. Você vai perceber isso pessoalmente, no trabalho, finanças, saúde, você vai perceber isso até nos estudos que você estiver fazendo. Você vai perceber, por exemplo, quando você tiver, às vezes, com alguém, vai vir uma ideia naquele momento, você tem que anotar aquela ideia. Você vai perceber, você vai estar no banho, tomando banho, e aí vai vir aquela ideia, aquela baita ideia que você tem que colocar dentro da sua vida. E isso é super normal, porque você entra num vórtice, né, cada vez mais de alinhamento, que entra na sua essência, de quem você é, não naquela pessoa que você diz que é aquela pessoa, aquele nome, aquele, por exemplo, aquele rótulo, né, que cada vez mais as pessoas colocam, o externo, não o material, né? E aí pouco importa, né, por exemplo, etnia, branco, negro, índio, mameluco, mulato, asiático, sei lá, né, várias, homem e mulher, né, no caso, não importa nisso, porque em essência você é o todo, né, você faz parte do todo, e por causa disso, logicamente que isso cada vez mais te leva à compreensão. Obviamente que você tem que sempre procurar também um pouco de privacidade. O que eu quero dizer?
Não fica passando essas ideias para qualquer pessoa, porque às vezes as pessoas não vão entender a sua criatividade, tá bom? Uma ressalva. 21º, 21. Percepção que o tempo está acelerando. Você já não percebeu isso? Parece que o tempo está mais rápido, Diego. Eu não sei porquê, mas eu sinto que as coisas cada vez mais estão passando numa velocidade extremamente rápida. Você vai perceber isso. Já deve estar percebendo isso e cada vez mais tem a ver com isso. Não importa se é segundo semestre desse ano, se na verdade é feriado, não importa. Esqueça o conceito de tempo que lhe foi ensinado desde que você era criança nessa existência. O conceito de tempo, na verdade, tem mais a ver com a sua produtividade, com o seu alinhamento energético, espiritual, com um todo, do que, na verdade, com o que você recebeu de informação no externo. Quanto mais você colocar isso para trabalhar, mais fácil de você entender que eu posso acelerar projetos que estavam parados. Eu posso acelerar sonhos, cocriações, manifestações que eu quero fazer dentro da minha vida. E isso desperta dentro de você uma nova essência, ou seja, uma nova fase, uma nova etapa da sua vida. Você vai procurar mais por conceitos de produtividade, administração do tempo. Porque se o tempo está passando rápido, né? Esse conceito de passado, presente e futuro que você aprendeu, como que eu posso aproveitar melhor esse tempo? É super normal, tá? Eu procuro muito por isso, livros, cursos, mentorias, pessoas que falam disso, e é super normal, você também vai procurar sobre isso, tá bom? Se você quer contar com a nossa ajuda nesse processo, é só clicar aqui no primeiro link da descrição, que tem um treinamento avançado para te ajudar nesse seu processo de despertar espiritual. É super fácil, super simples, como eu sempre falo aqui no podcast ou no vídeo. É só clicar aqui embaixo que você vai ter mais informações, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!